E onde eles erraram, se o jeito dele estar fazendo política é o correto, assim, subestimaram demais a força de Trump. Subestimaram demais. Assim, acharam que Trump tinha ficado no passado, mesmo com condenações, com tudo. Isso não foi suficiente e agora é hora dos democratas repensar. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. O convidado Silvio, o que ele achou dessa questão das eleições nos Estados Unidos? O resultado se esperava e, inclusive, né, complementando a pergunta, o que é que ele acha que será do governo Trump? Trump 2, né? O Trump 2... em vistas aí ao mundo, né? Rapaz. O que é que vai acontecer, porque é uma expectativa de todo mundo, né? O que é que o Trump vai fazer, o que é que ele vai decidir, como é que vão ficar as guerras, e expectativas de futuras guerras, né? Hong Kong tá aí, Hong Kong? Taiwan, né? A questão da China. Semicondutores. Pois é. Rapaz, é o seguinte, começando por Biden, né? Biden conseguiu refrear Trump quando estava numa maré muito negativa a respeito do seu comportamento na pandemia. Eu traço até um paralelo dele com Bolsonaro aqui, porque a economia não estava tão devastada. Então foi muito por causa do próprio comportamento diante do caos, né? Aqui a gente ainda tem um SUS, lá não tem essa malha de saúde como temos aqui. Pode parecer absurdo para quem está em casa. Mas assim, o SUS é um programa internacionalmente reconhecido, apesar de suas falhas, apesar de, enfim, das nuances que o Brasil impõe. Mas se não fosse o SUS, seria realmente uma tragédia humanitária sem precedentes. Biden assumiu e, passada a pandemia, passada a crise sanitária, ele não conseguiu mostrar ao povo ou colocar na vida do povo a sua plataforma de campanha, que era realmente de esquecer problemas principalmente externos, focar na vida do cidadão comum americano e, vez ou outra, enfim, tentar algumas pautas identitárias. Foi ruim para ele, ele tinha um número ruim no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. Ele tem talvez hoje uma das Suprema Cortes mais conservadoras da história. Então, assim, depois que o ministro Scala morreu, e assim, só piorou. Scala já era conservador, então, assim, entraram acho que 2 ou 3 indicados tanto por Trump, até por ele também, mas que também não seguem uma linha muito liberal. E tudo bem, mas ele não conseguiu contornar. Então, assim, aquela habilidade, aquela virtude, né, que Maquiavel fala, não foi exercida por Trump. E nos últimos tempos agora, Biden começou a dar sinais, eu não digo senilidade porque eu não tenho um diagnóstico neurológico dele, mas ele começou a dar sinais de que ele não aguentaria o pique, primeiro, de uma nova campanha, e segundo, de mais 4 anos sendo a vitrine do mundo, né, que é a presença dos Estados Unidos. Então ele foi muito criticado pela falta de pulso em situações que os Estados Unidos têm que ter pulso, pelo poderio bélico que tem, por ser membro do Comitê Permanente de Segurança da ONU, enfim, por todas as questões que envolvem o belicismo americano. E nessa questão da Rússia, a população, principalmente os republicanos, esperavam dele uma postura mais enérgica. Ele ajuda a Ucrânia, mas de maneira assim, tácita, assim, entrega a Alemanha para a Alemanha entregar a Ucrânia. Nunca é uma disputa direta, né? E teve um ponto que é crucial, que assim, ao apoiar demais Israel no ataque contra os seus vizinhos, a comunidade árabe dentro dos Estados Unidos, que era boa parte democrata, também se virou contra. Então, tem essas reverberações domésticas. Não somos um país forjado na guerra. Então, a gente dificilmente entenderá, numa plataforma de governo, até num debate mesmo, a gente falar de política externa é muito difícil. A gente quase não fala o certo. E o que é que você acha? Talvez aqui com a Venezuela, que faz fronteira com a gente, mas assim, e a questão de Israel atacando o Hamas? Você não vai ver isso sendo tratado dificilmente num debate aqui. Bom, talvez tente para pegar um capital político ali, de um lado mais religioso, assim, um lado mais
preocupado com essa questão, mas não é a maioria do povo brasileiro. Lá não, é um debate realmente plataforma importantíssima. Como você vai se posicionar em relação aos conflitos no mundo. Então, você tem isso e teve escolhas estratégicas erradas. Por exemplo, na Pensilvânia. Na Pensilvânia era um swing state, aqueles estados que podiam mudar. Acho que é Josh Scott, Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, que ele pegou o Departamento de Agricultura Estadual e fechou uma das maiores fazendas Amish de lá. Amish é aquela comunidade que vive assim, de alimentos crus e tudo, e que prejudicou bastante. Então, assim, os Amish, que eram totalmente alheios à polícia, se alistaram para votar. Lá voto não é obrigatório. Então, até nisso aí, e que assim, quem assistiu The Office sabe que Dwight Schrute, Moses, esse pessoal é Amish, é lá da Pensilvânia, porque lá a comunidade Amish é considerável. Então, até essas nuances regionais em estados-chave não foram muito bem calibradas pelos democratas. E aí, assim, foram 292 delegados, né, se não me engano. Um vareio. Se você pegar o mapa por distrito de cada, você pega um pouquinho do azul lá, que os democratas são azuis, na costa oeste, um pouquinho na costa leste, e o meio ali, o Middle West, os belts, né? Cotton Belt, que é do algodão. Você pega o cinturão de ferro também. Esqueci o nome agora. Você tem a parte do meio oeste ali, com Texas, com Arizona, isso tudo, quando ficam os populares rednecks, né? Então, tudo isso aí de vermelho. Tudo isso uma vitória acachapante, sem muitas ressalvas. Já para o Partido dos Democratas é refletir onde eles erraram, se o jeito dele estar fazendo política é o correto. Assim, subestimaram demais a força de Trump. Subestimaram demais. Acharam que Trump tinha ficado no passado, mesmo com condenações, com tudo. Isso não foi suficiente e agora é hora dos democratas repensarem. Enquanto a Trump, né, você estava falando do que ele vai ser, do que ele pode representar a nível global, né? Claro, eu acho que não deixa de ser um capitão da direita, extrema-direita mundial. Então, assim, as candidaturas de direita ganham força no mundo todo. Em relação às guerras, ele tem dado sinais de que, pelo menos com a Ucrânia, ele quer deixar de lado. Porque é o seguinte, o Trump ele tem uma ligação com Vladimir Putin. Isso. Para quem não acompanha, né, acham que são acham que são rivais, não são. É o contrário. Lá a Rússia tem interesse diretamente na vitória do Trump, porque o Trump ele tem essa ligação, né, com o Vladimir Putin. Para quem não acompanha, né? O pessoal está preso na Guerra Fria ainda, né? E não estão, exatamente. E é preocupante esse debate, porque com a volta de Trump, a Organização das Nações Unidas perde força. Sim. Perde força porque o Trump ele tem uma política voltada para os americanos, ou seja, voltada para dentro. Até então, a gente sabe que as eleições lá nos Estados Unidos, elas são o quê? Para o mundo todo. Não é à toa que todas as emissoras vão para lá, acompanham. Como você bem falou, e Felipe também, né, foi bem pontuado, o Trump e o Biden estavam no centro da discussão mundial. O que é que será feito por eles? Como as guerras que estão por vir, se vai ter, se não vai ter. O Trump volta com o apoio, assim, praticamente, né, com a simpatia de Vladimir Putin. A situação da Ucrânia pode ficar pior do que ela já está hoje. Como é que você vê essa questão de Trump ter essa política de focar apenas internamente e deixar dos Estados Unidos deixar de ser a polícia do mundo? É difícil porque é difícil que tenha tido um governo americano que não tenha querido ser a polícia do mundo, né? Então, assim, uns mais, outros menos. Eu acho que os Estados Unidos não vai se furtar de se posicionar em campanhas e algumas até com o poderio bélico que
pela qual ele é conhecido, né? Eles são conhecidos, melhor dizendo. Em relação à Ucrânia, eu acho que você resumiu bem, Ricardo. Essa relação de Trump com Putin, ela é antiga e realmente eles têm uma certa cordialidade que é incomum entre presidentes de Rússia e Estados Unidos, né? São frios, enfim, desde 45. E aí a gente tem esse conflito em relação a Israel. Eu já li, inclusive, e já tem esse debate também de que ele pode propor hoje, assim, de novo voltando para o G20, está no documento o reconhecimento da Palestina como um Estado, e da qual os Estados Unidos foi signatário. Então, assim, obviamente ainda estamos no governo Biden, né? Então, ainda estamos seguindo algumas políticas, mas assim, o G20 está longe de ser um documento conclusivo, afirmativo, coercitivo. Você coloca metas muito abstratas, reduzir a fome, reduzir o desmatamento, a poluição. Tem a meta de até 2030, a gente só vai em 17% dessa meta, só que aí você coloca lá no documento final, alguns países estão reduzindo, outros estão aumentando, e assim, às vezes nem nomina quais são os países, não trazem dados mais concretos para colocar esse pessoal na parede da comunidade internacional, né? E Trump, ele mantém aquela lógica imperialista americana, você disse que assim, voltada para o público interno, mas ele não vai se furtar de trazer essas vantagens e pagar o preço que for para que isso aconteça.